Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo e hoje a gente vai finalizar o nosso curso de eletrônica analógica na pandemia do coronavírus. Ficou faltando, pessoal, esse último conteúdo, tá? Na última aula a gente viu filtro ativo passa alta e passa baixa e ficou faltando esse último conteúdo, filtro ativo, passa faixa e rejeita faixa. Então hoje a gente vai ver como funciona o passa-faixa e rejeita-faixa na forma ativa e finalizar então todo o conteúdo desse curso de eletrônica analógica na pandemia. Vamos para a aula então, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Filtros ativos passa-faixa e rejeita-faixa. Primeira coisa, como que a gente pode montar um filtro passa-faixa ou rejeita-faixa? Uma das maneiras de se montar esse filtro é associando filtros passa-alta com passa-baixa. Aqui a gente tem um exemplo, ó, de um filtro passa-alta associado com um filtro passa-baixa. A hora que eu coloco dois filtros desse em cascata e aplico um sinal nele, tá? O resultante seria isso aqui, ó. Um filtro onde eu vou ter o quê? Cortando, ele vai estar cortando aqui as baixas frequências e as altas frequências decorrente deste filtro aqui, passa baixa, e deste passa alta, que vai cortar as baixas frequências e as altas frequências. Essa é uma maneira de se montar filtro rejeita faixa ou passa faixa, tá? Só que tem um porém. Essa situação só pode ser utilizada se eu tiver frequência de corte superior no mínimo 10 vezes maior que a frequência de corte inferior. Ou seja, nesse exemplo aqui eu tenho, por exemplo, 100 Hz, que é a frequência de corte inferior, tá? Se ela for de 100 Hz, a frequência de corte superior, ela tem que ser no mínimo quanto? Ela tem que ser no mínimo 10 vezes isso aqui, tá? Então, nesse caso, ela teria que ser no mínimo de 1K. Então, dessa maneira, eu poderia montar esse filtro. Por quê? Porque se eu montar um filtro onde as frequências estão mais próximas, uma acaba atrapalhando ali no desempenho do outro filtro, uma acaba interferindo no outro filtro. Então, esse tipo de montagem só pode ser feito dessa maneira, onde essa frequência aqui é no mínimo 10 vezes essa frequência aqui, tá? Aí eu posso associar dois filtros, um passa alta e um passa baixa, que a gente já viu na aula anterior. Se você não se lembra, entra aqui no link que está aqui em cima, você vai verificar como que a gente monta filtro passa alta e passa baixa ativo, tá? Bom, e essa questão da frequência de corte superior ser no mínimo 10 vezes a frequência de corte inferior, isso vai resultar num fator de qualidade. Daqui a pouco eu já vou falar sobre o fator de qualidade, mas vai resultar num fator de qualidade menor ou igual a 0,351. Ou seja, se eu tiver filtros com fator de qualidade menor a 0,351, eu posso fazer este tipo de montagem aqui, porque a frequência de corte superior ela é maior que 10 vezes a frequência de corte inferior. Tranquilo, pessoal? E se eu tiver, dependendo, né, de como eu monto os filtros, tá? E se eu tiver uma montagem dessa maneira aqui, onde eu tenho aqui um passa alta com a frequência de corte superior e um passa baixa com a frequência de corte inferior, e associar esses dois, eu vou obter então o que? Um rejeita faixa, tá? Então uma maneira de se obter um rejeita faixa também é associando um passa alta com um passa baixa, tá? Só que da mesma maneira, as frequências de corte, elas têm que ser o quê? No mínimo 10 vezes maior. A frequência de corte superior tem que ser no mínimo 10 vezes maior que a frequência de corte inferior. Certo, pessoal? Bom, isso é para a gente montar um passa-faixa ou rejeita-faixa usando filtros passa alta ou passa baixa, onde tem essa especificação aqui. Porém, se eu não tiver essa especificação, tá? Se eu quiser um filtro mais estreito, tá?
onde a frequência de corte superior está mais próxima da frequência de corte inferior, eu não posso fazer essa associação. Aí eu tenho que utilizar uma montagem, que é uma montagem específica para o passa-faixa ou rejeita-faixa, que a gente vai ver agora como funciona. Esse caso aqui, então, vamos ver primeiro como que seria o passa-faixa para bandas estreitas, tá? Ou seja, a largura de banda ela é mais estreita. O que eu vou ter aqui, então? Eu tenho a frequência de corte FC1, que é a frequência de corte inferior. Tenho aqui FC2, que é a frequência de corte superior. E tenho aqui a frequência de ressonância. Quem é a frequência de ressonância? É a frequência onde eu vou ter a máxima resposta, tá? Então, a partir da frequência onde eu tenho a máxima resposta, eu caio 3 dB. Quando eu desço 3 dB deste ponto, eu vou ter o que aqui? Neste ponto, onde cai 3 dB, eu tenho a frequência de corte inferior e aqui a frequência de corte superior. Beleza. Daqui a aqui, eu vou ter o que a gente chama de largura de banda, ou BW, a sigla para a largura de banda. Tá? Largura de banda, então, quando for estreita, bandas estreitas, eu tenho que utilizar, então, este outro circuito aqui, onde ele faz uma associação, tá, das duas partes, da parte do passa alto e passa baixa, e uma acaba sobrepondo a outra aí. A gente vai ver a resposta dele, tá? Ele não é individualizado, passa alto e passa baixo, mas uma sobrepõe ele, e a gente vai ver como funciona, tá? Para este circuito aqui, o que a gente vai ter então? A gente tem algumas condições. Esse circuito ele trabalha com fator de qualidade até 10, tá? Tem que ser abaixo de 10. Ou seja, eu posso trabalhar daquele valor que a gente tinha visto ali antes, de 0,351 até a frequência de corte de 10. Até o fator de qualidade de 10, tá? Então, essa é uma limitação dele. Outra coisa, o ganho, neste caso aqui, ele é dado por esta fórmula aqui, ó. Ganho igual a menos R3 sobre 2 vezes R1. Então tá aqui, ó. Menos R3 sobre 2 vezes R1, tá? Ele tá entrando, o sinal tá entrando na entrada inversora, já era de se esperar que o sinal vai sair invertido na saída, tá? E esse menos aqui está indicando exatamente isso, tá? Que o sinal ele inverte na saída. E outra condição é essa aqui. O ganho tem que ser menor que 2 vezes o Q ao quadrado, um fator de qualidade ao quadrado. Daqui a pouco a gente vai ver por que isso, tá? Mas ele tem que ser menor que 2 vezes o fator de qualidade ao quadrado. Como este ganho aqui ele já é negativo, sempre ele daria menor que 2 vezes o Q ao quadrado. Não teria sentido. Então essa relação aqui, ela está considerando o módulo do ganho, tá? Então o módulo do ganho, por exemplo, digamos que eu fiz o cálculo aqui e deu menos 2. Esse valor, menos 2, tem que ser menor, tá? Esse valor aqui, 2, tem que ser menor que 2 vezes o fator de qualidade ao quadrado, tá? Essa é uma condição para este tipo de circuito. Bom, mas vamos lá. Quais são então as características desse filtro? Quais são os parâmetros deste filtro, né? Então a gente tem a frequência de ressonância, conforme eu já comentei, frequência de corte inferior e superior, e a largura de banda que está aqui, tá? Bom, como que a gente obtém esses valores? Largura de banda, o que é? A definição de largura de banda, o que é? É deste ponto até este ponto. Ou seja, largura de banda vai ser a frequência de corte superior menos a frequência de corte inferior. Tá aqui, ó. Tá? Frequência de ressonância, quem é? Frequência de ressonância ela fica no meio entre a frequência de corte inferior e superior. Só que esse meio, pessoal, não é no meio uma média aritmética, tá? É uma média geométrica. Por que é média geométrica? Porque nessa escala aqui a gente trabalha ela em logaritmo, tá? Se a gente tiver no meio entre 10K e 1K fazendo uma média geométrica e não aritmética, tá? Então se aqui eu tiver 10 Hz e 1K, o cálculo seria 10 vezes 1000 e a raiz disso, que vai dar 100, tá? O valor aqui no meio seria 100, tá? Então só para explicar essa questão, né, de como que é feito esse cálculo. Então, o F0, a frequência de ressonância, é a média geométrica entre a frequência de corte inferior e superior.
E outra definição é o fator de qualidade, pessoal. O que é o fator de qualidade? Ele define o quão seletivo é esse filtro. Se ele for muito estreito, ele tem um fator de qualidade alto. Se ele for um filtro largo, ele tem um fator de qualidade baixo. E como que eu calculo o fator de qualidade? É o F0 sobre a largura de banda, tá? Quanto maior a largura de banda, menor o fator de qualidade, tá? Então, com isso, a gente consegue obter aqui o valor do fator de qualidade. Bom, voltando então aqui para os cálculos, né? Como que a gente vai obter os valores, então, da largura de banda e da frequência de ressonância deste circuito aqui? Esses valores são dados por essas duas fórmulas. Então, a largura de banda é dado por 1 sobre π é R3 vezes C, tá? Então tá aqui, 1 sobre π R3 vezes C. E a frequência de ressonância é 1 sobre 2πc, e este cálculo aqui das resistências. Raiz de R1 em paralelo com R2 vezes R3. Tá? Então com isso a gente consegue obter o valor do F0 e o valor do BW. Pessoal, se eu tenho BW e tenho F0, eu consigo obter FC1 e FC2 pela fórmula que a gente já viu, né? E o fator de qualidade que a gente viu também, como que ele é dado? Ele é dado por F0 sobre BW. Então, se eu tiver BW F0, eu calculo o fator de qualidade, ou o quê? Ou então, para ajudar vocês, eu já fiz isso, tá? Peguei todo esse conjunto aqui, coloquei sobre isso e cheguei no valor. Então, o Q, ele é igual a meio raiz de R3 sobre R1 em paralelo com R2, tá? Nada mais fiz do que pegar tudo isso aqui e colocar sobre tudo isso aqui, tá? Aí eu chego no valor do Q, por definição é F0 sobre BW. Beleza, então com isso a gente consegue obter os parâmetros de um circuito a partir de um circuito já montado, tá? A partir dos componentes que já estão ali no circuito. Agora, se for o contrário, se eu quiser projetar um filtro, aí o processo é ao contrário. Eu tenho os parâmetros e vou querer o quê? Obter os componentes. Como que isso é feito, então? Para fazer um projeto, tem aqui um roteirinho de como que a gente segue para fazer esse projeto, tá? Então, para o projeto, o que eu quero? Eu vou calcular os componentes a partir dos parâmetros do circuito, tá? Então, eu vou projetar um circuito desse aqui. Primeira coisa que eu faço, determinar o capacitor, pessoal. Capacitor é a primeira coisa que a gente determina, por quê? Porque capacitor é um componente que tem menos valores comerciais, é mais difícil de achar valores comerciais de capacitor, então a gente calcula ele primeiro e depois vai para as resistências, tá? Aqui então, os dois capacitores são iguais, tá? Eu botei esses dois capacitores no circuito e como que eu calculo eles? Ele vai ser calculado a partir desta fórmula aqui, ele é definido por esta fórmula, onde o valor do capacitor é aproximadamente igual a 10 sobre a frequência de ressonância, isso dado em microfarad. Tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu quiser trabalhar próximo a 10 kHz, o que eu vou ter então? O capacitor é aproximadamente igual a 10 sobre 10 kHz, 10 kHz, tá? Isso dado em microfarad. 10 sobre 10 kHz vai dar o quê? Vai dar 1 milésimo, né? Dividir por 1000. Se aqui já é dado em microfarad, então o capacitor vai ser aproximadamente igual a 1 nanofarad, tá? É assim que a gente encontra esse valor. Isso aqui para que é? Para a gente encontrar valores dentro da faixa de microfarad e nanofarad para capacitor e para encontrar valores na faixa de quiloohms para as resistências, tá? Entre 100 ohms até cerca de 100 quiloohms aí para as resistências, valores bons para se trabalhar em eletrônica. Esse valor aqui, ó, ele está escrito como aproximado exatamente por isso, eu não tenho que seguir a regra certinho. Digamos que deu 8,2 nanofarad. Eu preciso escolher necessariamente 8,2? Não, é aproximadamente, é só para a gente trabalhar com ordem de grandeza. Então aqui eu posso usar 10 nanofarad, que é facilmente encontrado, sem problema nenhum, e sigo com o resto dos cálculos. O resto dos cálculos não, tem que seguir direitinho, tá? Mas aqui é só para a gente trabalhar com ordem de grandeza, para que as resistências fiquem aí dentro da faixa de quiloohms.
Tranquilo, pessoal? Então com isso a gente calcula o capacitor, tá? E esse capacitor, ele não pode ser eletrolítico, então tem que ser abaixo de microfarads, né? Porque normalmente na ordem aí de alguns microfarads a gente só vai encontrar eletrolítico, tá? Então você tem que trabalhar com valores aí onde ele não é eletrolítico, e conforme eu falei, isso aqui é uma regra prática, isso não tem que ser obedecido na risca, tá? Ele tem que trabalhar só com ordem de grandeza para que as resistências fiquem em valores bons, em valores ali próximo de valor de quiloohms. Beleza, definindo então o capacitor, o que a gente faz? Agora a gente vai calcular o R2 e o R3, tá aqui, vai calcular o R2 e o R3, como? Através dessas fórmulas. Lembrem, né, que a largura de banda ela dependia só do R3. Então com isso a gente inverte aquela fórmula e calcula agora o R3 a partir do valor da largura de banda, que é um parâmetro que eu estou usando, né, para fazer o cálculo. O capacitor já foi calculado aqui em cima, beleza, com isso eu calculo o R3. Tenho agora então o C, o R3 e os parâmetros, né? Então eu jogo os parâmetros aqui, Q, o ganho, tá? E calculo o capacitor, né? E calculo agora quem? Calculo agora o R2, tá? Tendo o valor de R2, agora eu vou calcular quem ficou faltando, que é o R1. R1, pessoal, ele sai da fórmula do ganho. Se a gente pegar e passar esse R1 para o lado de cá, né? Então o R1 ele sai da fórmula do ganho, tendo o valor de R3 que a gente obteve aqui, e definindo o ganho, né? Tendo o ganho, que é um dos parâmetros do circuito, eu calculo o R1. Pessoal, observem essa parte aqui embaixo da fórmula, olhem só. Aqui embaixo eu tenho que 2Q ao quadrado menos o módulo do ganho, tá? Observem que essa parte aqui nunca pode ser maior do que essa, porque se essa parte for maior que essa, vai me dar uma resistência negativa, e não existe resistência negativa. E é exatamente por isso que essa aqui é uma das condições do circuito, tá? O ganho tem que ser menor que 2 vezes Q ao quadrado. Para quê? Para que isso aqui nunca dê negativo. Tranquilo, pessoal? Bom, a gente faz então o cálculo dos componentes a partir dos parâmetros e monta o circuito. Você vai lá na prática, monta lá na bancada, monta esse circuito aqui. Ah, professor, não deu de valor que eu queria, deu valores fora. Pode ser que dê valores fora. Por que pode ser que dê valores fora? Porque a gente vai utilizar valores comerciais. E isso aqui pode ser que ele desloque um pouquinho para um lado ou para o outro. A frequência, o ganho, tá? E a gente precisa então, quando faz uma montagem, precisa então ajustar. Como que é feito esse ajuste? Depois então que você faz todos os cálculos, monta o circuito e você verificou. Alguma coisa ficou fora do que você queria, você vai lá e faz os ajustes. Como? Alterando os valores de R3, R2 ou R1. Como que a gente faz isso? Digamos que a largura de banda era para dar 100 Hz e deu 90 Hz. Então você precisa aumentar um pouquinho a largura de banda. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai alterar o R3. É inversamente proporcional, então se você quer aumentar a largura de banda, você reduz um pouquinho o R3. Digamos que seu R3 deu 33K. Vai reduzir um pouco ele. Então você pega e usa 27K. Coloca ele, vai lá na bancada, testa, vê se deu certo, tá? Se você quiser mexer com a frequência, você vai mexer com R2 da mesma maneira. Ele é inversamente proporcional à frequência. Você quer subir a frequência, reduz o R2, tá? E o ganho também é inversamente proporcional ao R1. Então se você precisa mexer no R1, tá? Aliás, se você precisa mexer no ganho, precisa aumentar o ganho, por exemplo, tá? Você vai reduzir o R1. Claro que obedecendo essas regras aqui, o ganho tem que ficar dentro dessa faixa aqui, ó. Opa, dessa faixa aqui, tá? Mas daí você faz alguns ajustes se for necessário. Para efeito de cálculo, para aqui mesmo nesses cálculos. Para efeito de montagem, depois você tem que fazer provavelmente alguns ajustes. Minha experiência montando esse circuito é que é muito comum ter que fazer esses ajustes, tá? Sempre que a gente monta, acaba tendo que fazer algumas correçõezinhas aí. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza então a parte do passa-faixa, tá? Agora a gente vai então para o rejeita-faixa. Rejeita-faixa
é uma resposta dessa maneira. Ele vai cortar, ele vai atenuar uma determinada faixa. Quanto que é essa determinada faixa? Vai ser o tamanho da largura de banda. Da mesma maneira, tá? Aqui, se eu tiver em 0, quando ele cai 3 dB, aqui é a frequência de corte, que ele caiu 3 dB, aqui é a minha frequência de corte inferior, frequência de corte superior, tá? E aqui é a minha frequência de ressonância. Mesmo princípio do passa-faixa, só que agora com um gráfico invertido. O circuito é esse aqui, pessoal, tá? Que a gente utiliza. É um circuito que tem uma boa resposta, esse aqui, tá? Ele tem algumas limitações, algumas condições também. Da mesma maneira, o fator de qualidade tem que ser menor ou igual a 10. O fator de qualidade 10 é um fator de qualidade muito bom, tá? Mas ele tem que ser menor ou igual a 10. E outra condição é, este circuito ele não dá ganho, tá? A gente tem aqui esse trecho ó, funcionando como um buffer, né? Então ele não dá ganho. O ganho dele é 1, tá? Se o ganho é 1, então aqui sempre neste gráfico vai ser 0 na faixa passante e vai cair, vai estar no menos 3 dB na parte da frequência de corte. Importante ressaltar isso. No circuito anterior, como ele podia dar ganho, tá? No caso onde eu posso dar ganho, o que acontece? A minha faixa passante ela não precisa necessariamente estar no 0 dB. Tá? Então digamos que eu tenho um circuito onde aqui é 10 dB na faixa passante, tá? Se ele cai 3 dB, qual vai ser o nível que está aqui na frequência de corte? Aqui é 10 dB, aqui seria o quê? Aqui seria em 7 dB. Quando ele reduziu 3 de 10 para 7, tá? Nesse nível aqui, eu estou na frequência de corte. Tranquilo, pessoal? Mas para esse circuito, isso é só ressaltando o circuito anterior que eu esqueci de comentar. Mas para esse circuito aqui, o ganho é 1. Então sempre aqui vai estar no nível 0, tá? Vamos ver então como que funciona. As definições são as mesmas, frequência de corte inferior e superior, a largura de banda, frequência de ressonância e o fator de qualidade é a mesma coisa, tá? A única coisa que muda é o desenho do gráfico, que agora é diferente. E a gente vai obter então os valores desses parâmetros, como BW, tá? Que é a largura de banda, é 1 sobre π R2C, tá? Então vai ser o valor do C e o valor do R2. Observem que aqui nesse circuito a gente tem aqui um C e aqui tem outro C, dois capacitores iguais, e aqui a gente tem um capacitor que é 2 vezes C, tá? Esse capacitor tem que ser exatamente o dobro desse. Então se aqui é 20 nano, aliás, desculpa, se aqui é 10 nano, aqui é 20 nano. E sempre fazendo essa relação aí de 2 vezes. Às vezes a gente precisa aproximar um pouco por causa de valores comerciais, né? Mas sempre usando o dobro aqui, tá? Bom, e a frequência de ressonância como fica? 1 sobre 2π C e essa relação de resistência aqui, ó, R1 vezes R2, a raiz disso, tá? Então 1 sobre 2π, uma relação das resistências vezes o capacitor, tá? Onde essa relação é de R1 com R2. Observem que nas fórmulas entrou apenas R1 e R2, não entrou o R3, tá? E o fator de qualidade é o F0 sobre o BW. O que eu fiz? Já ajudei vocês, coloquei um sobre o outro e fiz cortei tudo que podia na fórmula, né? E o fator de qualidade é 1 sobre 2 raiz de R2 sobre R1, tá? Então com isso a gente define os parâmetros do circuito a partir dos componentes. Beleza? Agora eu preciso o quê? Eu preciso calcular os componentes a partir dos parâmetros. Se eu quiser fazer um projeto, se eu quiser montar um filtro rejeita-faixa ativo, tá? Para rejeitar, por exemplo, a faixa de 60 Hz, virar 60 Hz de um determinado sinal, né? Um ruído de 60 Hz. O que eu tenho que fazer? Então eu tenho que usar os parâmetros, ir lá e montar o meu projeto, montar o meu circuito, tá? Então agora a lógica é ao contrário, tá? Então roteiro para projeto, da mesma maneira, eu tenho os parâmetros e vou obter os componentes. Da mesma maneira, vou determinar o C primeiro, que tem menos valores comerciais, tá? De maneira a colocar o capacitor aqui, aqui e aqui, seguindo a mesma regra. Pessoal, como isso aqui é aproximado, uma sugestão, e isso aqui não tem que ser exatamente o valor que vai ser calculado, né?
Uma sugestão é tentar trabalhar aqui com valores, por exemplo, 10 nano, 10 nano e 22 nano, que são valores comerciais facilmente encontrados, tá? Ou 100 nano, 100 nano, 220 nano, ou 1 nano, 2.2 nano, tá? Como isso é só para ter uma ideia da ordem de grandeza, né? É só para ter uma ideia desse valor, não precisa ser exato, mas então você faz esse cálculo, vê qual ordem de grandeza mais ou menos ele cai e trabalha com esses valores, porque daí fica fácil você ter um valor que é aproximadamente o dobro do valor do capacitor aqui, tá? E valores comercialmente fáceis de encontrar. Bom, depois de definido o C, através dessa regra aqui, você vai obter então, novamente, uma regra prática, não usar capacitor eletrolítico, tá? Mas daí depois então a gente vai obter os valores das resistências. Onde a gente vai calcular R2 e R1. Novamente, o R2 é quem tinha relação com BW, né? Então simplesmente inverti, joguei o R2 para o outro lado e o cálculo do R2 é feito dessa maneira aqui, tá? E daí a partir do R2 eu calculo o R1 através desta fórmula aqui, onde tem π, a largura de banda, BW, vezes C, vezes 4 vezes o Q ao quadrado aqui embaixo, tá? Com isso eu calculo R1 e R2. E para finalizar, depois eu calculo R3. Pessoal, o R3, como ele é obtido? O R3, neste caso, ele não vai interferir no ganho, porque o ganho é fixo, é 1, e ele também não deve interferir na frequência e nem na largura de banda, tá? Mas ele tem que ser o quê? O paralelo de R1 e R2 para esse circuito funcionar corretamente, tá? Ele tem que ser o valor do paralelo. Então, o R3 é o paralelo de R1 com o R2. A partir do momento que eu já calculei R1 e R2, eu venho e calculo aqui o R3. Eu peguei e fiz esse paralelo, tá? Se quiser utilizar a fórmula direto também, utilizando o fator de qualidade, pode utilizar R2 sobre 1 mais 4 vezes Q ao quadrado. Tanto faz, ou calcula o paralelo, ou calcula por aqui e vai dar o valor do RQ, do R3, que este circuito deve ter. Tá? Bom, da mesma maneira que o outro circuito. Fiz todo o cálculo, beleza. Se for só calcular, acabou aqui. Mas o que acontece? Na hora que você vai montar, você vai lá na bancada e monta, ele pode dar, e é comum, experiência que eu tenho, tá? É comum ele dar um pouco fora. Por quê? Tá usando valores comerciais que precisou arredondar um pouco, ele acaba dando uma mudadinha aí, tá? Então o que você precisa fazer? Você precisa ir lá e fazer alguns ajustes. O R2, ele vai ajustar a largura de banda, então se a largura de banda deu muito fora e você precisa ajustar, você vai lá e mexe na R2, da mesma maneira que no circuito anterior, sendo que ele é inversamente proporcional. Você precisa mexer na frequência de ressonância ou no Q, você vai mexer em quem? Vai mexer com o R1, tá? Novamente, ele é inversamente proporcional, tá aqui o Q, né? Ele é inversamente proporcional. E depois que você mexeu nos dois, você vem aqui e ajusta o R3 para que seja um paralelo dos dois, tá? Aí esse circuito vai funcionar redondinho. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza então essa parte do rejeita faixa e do passa faixa ativos, né? A gente viu como montar o circuito, como calcular os parâmetros e como também projetar um circuito caso seja necessário, tá? Com isso, então, a gente finaliza essa videoaula. Até a próxima! Então é isso, pessoal. Com esse conteúdo de filtragem ativa, a gente finaliza, então, o curso de eletrônica analógica na pandemia do coronavírus. Tá? Durante todo esse ano, durante todo esse curso, a gente viu, então, introdução a semicondutores, diodos, retificadores, circuitos com diodos, diodos especiais, Zener, LED, alguns diodos óticos, né? Transistores, como polarizar um transistor, como funciona um transistor como chave, fonte de corrente, as polarizações de transistor para ele funcionar como amplificador. Vimos também amplificadores operacionais e as várias configurações que a gente pode ter, né? Vimos o 555 como multivibrador, né? Funcionando tanto na situação astável como monoestável. Vimos um pouco de conceitos aí de filtros, tá? Introdução à parte de filtros, e no domínio da frequência, domínio do tempo. E finalmente, né, a gente viu os filtros ativos, onde a gente viu o filtro passa alta e passa baixa,
E agora, então, finalizando a disciplina, o filtro passa a faixa e rejeita a faixa ativos, tá? Com isso, então, a gente finaliza todo esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, que eu respondo. E até a próxima, pessoal! Não esquece de dar um joinha e de se inscrever no canal.